Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Não sei se vai dar aí para colocar. Vamos transmitir uma mensagem aqui muito longa, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos voltar de novo no versículo 5, igreja. Fala comigo. Pedro, pois, era guardado na prisão. Fala, igreja. Guardado na prisão. Somente isso. Guardado na prisão. Meus queridos, eu louvo a Deus por estarmos aqui nessa noite. É tão gostoso nós estarmos na presença de Deus como estamos aqui hoje. Participamos pela manhã também da Escola Bíblica Dominical. Senti também na Escola Dominical. E agora estamos aqui num grande culto de louvor e adoração a Deus. No capítulo 12, no versículo 5, fala que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oração é a coisa mais linda na nossa vida, meus queridos. Nós só permanecemos de pé quando nós passamos momentos buscando a presença de Deus. O crente, ele só passa a ter comunhão com Deus quando ele passa momentos buscando a presença de Deus em oração. Por quê? Porque a oração, ela aproxima nós de Deus. Quando você está orando, você está se aproximando de Deus, porque você está ligando aqui, ligando da terra ao céu, e Deus ali está te ouvindo. Você está falando, Ele está te ouvindo. Amém, igreja? Então, o meio de nós aproximarmos de Deus é na oração. É por isso que nós precisamos estar sempre orando. Paulo chega a falar para a igreja orar sem cessar, porque na oração nós adquirimos grandes vitórias, porque nós estamos enfrentando um dia difícil, como a igreja está enfrentando. Então nós precisamos estar na oração, porque a oração dá para nós, como cristãos, condição de nós podermos apresentar as nossas necessidades a Deus. Você só pode na oração apresentar as suas necessidades a Deus, porque quando nós apresentamos as nossas necessidades a Deus, pode ter certeza que Ele vai atender os nossos pedidos. Amém, igreja? Que Ele vai te ouvir, porque Ele não deixa de ouvir os seus. Principalmente quando nós dobramos o nosso joelho com o coração voltado para Ele, humildemente. Quando nós ligamos o nosso pensamento a Ele. Quando nós colocamos a nossa confiança nele. Quando nós dedicamos a nossa vida perante Ele. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos, meus queridos, seja dentro do nosso quarto, seja dentro lá do nosso trabalho, o cantinho que nós trabalhamos, às vezes até no banheiro, que nós às vezes, no momento que nós podemos passar na presença de Deus, eu às vezes escondo no banheiro para me orar, meus filhos. E quando nós dobramos os nossos joelhos, o céu para ouvir a nossa oração. Amém, igreja? O céu abaixa onde nós estamos ali clamando ao Senhor. O meu emprego, o único lugar que eu posso orar só dentro do banheiro, porque as câmeras batem onde eu trabalho. Então eu vou aprender a orar. Eu vou ali para buscar a presença de Deus, às vezes com a cabeça no chão, buscando a Deus, porque eu necessito estar na oração. Amém, igreja? E todos nós necessitamos de orar. E nessa noite o Espírito Santo está nos tocando para nós voltarmos a orar. Você poderia me perguntar, mas quando? Aonde eu vou orar? Aonde você estiver? Eu gosto muito de orar dentro do meu quarto, meus queridos. Dentro do meu quarto, na calada da noite, eu gosto muito de orar no meu quarto. O meu quarto é o lugar que eu oro, pastor. É o lugar que eu mais oro, é dentro do meu quarto. Às vezes a esposa dormindo ali, eu estou em oração. Porque o melhor lugar que temos, irmãos, é estar na presença de Deus. Então a oração, irmãos,
ela é um meio de nós podermos comunicar com Deus. E cada um de nós precisamos buscar a presença de Deus em oração. No Salmo 61, do primeiro dia, o salmista diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, e atende a minha oração. Ouve, Senhor, o meu clamor, e atende a minha oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos colocando os nossos pedidos diante do Senhor, e com certeza Deus vai nos atender. E eu quero falar para você nessa noite, eu não sei o que passa dentro da sua casa, eu não sei o problema que você está enfrentando pessoalmente, você e Deus, mas eu quero falar para você: não reclame, não chame os vizinhos para reclamar do problema que você está enfrentando. Não chama, não vai você mesmo para a oração. Pergunta ao Pai, a Ele, apresenta todas as suas causas diante dele. Com certeza Ele vai ouvir e vai te responder. Quem pode adorar a Deus nessa noite pode glorificar com toda a liberdade, porque o maior momento nosso, meus queridos, é estar na presença de Deus. Jesus falou no capítulo 14, versículo 13, ele diz: tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Opa! Para que o Pai seja glorificado. Então tudo que nós pedimos a Deus, Deus faz segundo também a sua vontade. Sabe por quê? Porque quando nós oramos com fé, quando nós oramos com intensidade, quando Deus nos dá uma resposta da nossa oração, o que vai acontecer? Você vai glorificar o nome do Senhor. Às vezes um voto que você fez a Deus na oração, você apresenta um culto a Deus até dentro da sua casa, você vai chamar as pessoas para dizer que Deus fez isso para a sua vida, que Deus fez isso para a sua família, como a irmã falou aqui, que Deus fez coisas grandes na vida do filho dela. Quem sai glorificado por isso? O nosso grande Deus. Ele sai glorificado por isso, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos é para honra e glória do nome dele. Tudo é honra e glória do nome dele. E quando eu li esse versículo aqui que fala de oração, aqui fala que a igreja estava orando sem cessar. A igreja primitiva era uma igreja que orava muito. No capítulo 4, no versículo 31, se você ler, você vai ver que eles oravam tanto que moveu-se o lugar onde eles estavam orando, para o seu lugar que eles estavam orando. E o texto fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Lê lá, depois você lê lá. Todos saem cheios do Espírito Santo. A oração foi então uma glória tão grande ali nos discípulos, os apóstolos, eles estavam passando por grande perseguição. Mas a perseguição não fez com que eles se calassem. A perseguição fez com que eles orassem mais na presença de Deus. Tem pessoas, quando vem um problema, ele para de orar. Quando vem a perseguição, ele começa só a reclamar. Mas na hora que nós passamos problema difícil, é a hora que nós estamos na vida nossa, na presença de Deus, na oração. Porque quando você ora, o inimigo cala. Amém, igreja? Quando você ora, as portas se abrem e o nome do Senhor é glorificado. A igreja enfrentou grandes problemas. Só que eles achavam, se perseguir a igreja, os crentes pararam de pregar a palavra. Eles achavam, se os cristãos naquela época parassem de evangelizar, eles falavam assim: então nós vamos perseguir os cristãos. Eles começaram a pegar os cristãos como Saulo, né, de converter, eles agarravam as mulheres, arrastavam pela cidade. Mas quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja orava. Quanto mais ele perseguia a igreja crescia. Amém, igreja? Quanto mais você persegue você cresce mais na presença de Deus. Porque a luta vem sobre você, é um combustível para você orar mais. Levanta os seus coisas assim para você adorar. Quanto mais vem a luta para você, é um combustível para você continuar buscando. Para você continuar buscando coisa de Deus. Você vai buscando, é a cisterna. Você vai orando, quanto mais você tira, abre a cisterna, vem mais bênção para você. Então você vai orando, você vai buscando ali na cisterna, que tem muita água. E às vezes as pessoas que estão te criticando, as pessoas que estão te perseguindo, eles estão vendo mais a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você está vivendo uma vida de oração. A igreja orava todos os dias. A igreja orava de noite. Eles
vamos parar de orar. Às vezes nós oramos só 10 minutinhos só. Um dia Deus me cobrou: por que você está orando tão pouco? Porque nós temos que orar mais. Se nós dobrarmos nosso joelho, quanto mais você passar momentos na presença de Deus. Eu estava dando um testemunho de uma irmã que o marido dela queria receber o batismo do Espírito Santo, e ele falava: não, eu quero receber o batismo. De repente ele começou a orar 1 hora e nada, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele falou: não, então vou orar 2 horas para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Ele passou a orar 2 horas e nada aconteceu. Agora ele falou assim: não, vou orar 3 horas de oração para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Ele não foi orando, deu 3 horas em oração, então não fez nada. Ele falou assim: não, então vou orar 4 horas em oração para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Vai para outro quarto orar. Ele passa 4 horas buscando a presença de Deus. De repente o Espírito Santo veio sobre ele ali no quarto. Ele começou a pular na presença de Deus. E Jesus o batizou com o Espírito Santo. Porque ele foi com propósito na oração para receber algo da parte de Deus. A igreja orava tanto, meus filhos. E as perseguições em cima. Então eles usaram de estratégia para parar a igreja. Então começou a matar os líderes da igreja. Tinha matado Tiago a espada. Deus tinha permitido acontecer isso. Mas agora eles falaram assim: não, nós matamos já Tiago a espada. Vamos pegar o líder, que era Pedro. E a Bíblia fala que era a época das festas, era a época da Páscoa. A Páscoa durava, passou 7 dias. A Páscoa durava em Jerusalém. E Herodes pega ele na época da Páscoa e prende Pedro ali. Ele fica preso. Prenderam a Pedro. Samuel mesmo fala como ele prendeu ele. Certamente Pedro estava pregando quando os soldados chegaram para prender. E Pedro poderia perguntar assim: mas por que eles estão me prendendo? E o Espírito Santo pode ter como testificado para Pedro: não, eu que estou permitindo. Amém, igreja? Porque Deus permite. Sabe por que Deus permite? Para a glória dele se manifestar. Amém, igreja? Às vezes Deus permite acontecer para a glória dele se manifestar na nossa vida. Às vezes tem problema para nós, para a glória dele se manifestar na nossa vida. Às vezes tem luta dentro da sua casa, para a glória dele se manifestar na sua vida. Às vezes tem porta fechada para você, mas para que a glória dele se manifesta, para que ele abra as portas para você. Amém, igreja? Deus permite acontecer coisas para nós estarmos na oração. Deus permite acontecer coisas para nós chegarmos mais perto dele. Porque às vezes nós estamos de braços cruzados, pastor. Mas quando vem um problema, nós vamos para a oração. Então Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida, para a igreja e para a oração. Então foi Deus que permitiu Pedro ir para a prisão. Aleluia! Foi Deus que permitiu. Glória a Deus! Por que Deus permitiu Pedro ir para a prisão? Porque Deus queria manifestar o seu poder aqui no meio da igreja. E a igreja foi orar. A igreja não aceitou aquilo. O texto fala que a igreja foi contínua em oração por ele a Deus. Mas só que a oração não durou só uma noite. Porque só as festas da Páscoa eram 7 dias. Então Pedro ficou aproximadamente 7 dias dentro da prisão. Ele ficou aproximadamente, ele passou 6 ou 7 dias na prisão, amarrado ali, algemado. Foi 7 dias. Não foi que a igreja orou ali, Deus já abriu as portas. Não foi que Deus fez orar ali, Deus já mandou anjo na prisão. Não, Deus permitiu que fosse ali e ficasse preso alguns dias ali. Então Pedro ficou preso alguns dias na prisão. Porque a estratégia do Herodes é assim: não vamos acabar a Páscoa, nós vamos apresentar ao povo. Aí nós vamos poder executar o nosso plano. Aí nós vamos poder executar o nosso projeto. Porque agora, na última hora, eu vou apresentar ao povo. O povo vai aceitar. E nós vamos tirar a vida dele no final da Páscoa, já nos 7 dias. Então a igreja foi orar. Então a igreja não orou só uma noite. Amém, igreja? A igreja não orou só um dia. A igreja não orou, às vezes 3 ou 4 dias. A igreja foi para oração, foi alguns dias em oração. E o projeto da igreja ali era para que Deus tirasse Pedro da prisão. Porque a oração tem que ter objetivo. Então eles fizeram aquela oração coletiva. A oração foi coletiva. Deus tira Pedro da prisão. Tinha até adolescente lá orando. Deus tira o nosso líder da prisão. O que será de nós, Senhor, sem o homem de Deus? E Deus ficou em silêncio. Porque Deus ficou em silêncio. Nós vamos olhar o texto, nós podemos perceber que Deus ficou em silêncio. Ele não fez nada. Mas Deus, às vezes, o silêncio dele é diferente do nosso. No silêncio dele ele trabalha. Levanta suas mãos, igreja. Estou sentindo tanto a presença de Deus aqui nessa noite. No silêncio dele ele trabalha, amados.
Às vezes o senhor está orando por problemas, você está falando assim, mas Deus, eu estou orando tanto. Mas por que Deus ainda não agiu? Mas Ele trabalha no silêncio. No silêncio Ele fala, no silêncio Ele trabalha, oh glória. No silêncio Ele faz maravilha, no silêncio Ele abre porta que está fechada, no silêncio Ele faz milagres e maravilhas. Deus trabalha no silêncio. Às vezes nós achamos que Ele não está nos atendendo, às vezes achamos que Ele esqueceu de nós. Às vezes nós achamos que Ele não está mais ouvindo a nossa oração, mas Deus trabalha no silêncio. E a igreja foi orar e Deus não fez nada. Sabe por que Deus não fez nada? Porque Deus só trabalha na hora dele, no momento dele. E no momento dele tem o melhor para mim, para você. No momento dele tem uma porta grande para abrir para você. Às vezes você pode orar um ano, às vezes você pensa assim, Tiago Rinaldo, Deus, há tem um ano que eu estou orando, já tem um ano que Deus não responde a minha oração. Esses dias eu tenho jejuado também da tua presença, vai abençoado para essa porta, e às vezes Deus não faz nada, mas Deus está trabalhando, Deus está te olhando, vendo a sua persistência. Meu filho está me buscando ainda, o meu filho continua orando, o meu filho continua me buscando, ele está me buscando de novo, ele está atrás da bênção, ele precisa, ele está querendo, ele vai receber essa bênção, porque ele está insistindo, ele não vai desistir não. Aí começa a orar de novo, vai para oração de novo. Aconteceu no outro dia? Não aconteceu, mas vai para oração de novo. Ficou um ano em oração, não aconteceu não, mas chega a hora de Deus, Ele abre a porta para você. E canta lá baixo. E a Bíblia fala que na hora que, se você não pensa todo, você vai perceber, na hora que Herodes ia executar o seu plano, o seu projeto, foi aí que Deus entra em ação. Herodes falou assim, agora nós vamos apresentar um pouco. É hoje nós vamos apresentar um pouco. Onde é que ele está? Está bem? Ele está preso ainda? Está lá preso. Sim, 16 soldados já olhando e vigiando ele. 16 soldados. De tudo. Não sei se era 6 horas, 8 horas, mas 16 soldados. Eu trabalho em 4, nós trabalhamos em 4. De 12 em 12 horas do emprego, nós ficamos ali naquele lugar ali, trabalhando e vigiando câmera. É 4. Eles foram 16. Manda baixar. 2 ficavam na porta. 2 ficavam lá dentro. Olha a igreja. Segundo o texto, eles até amarraram, né? Eles ficaram amarrados em Pedro. Ficaram amarrados. Eles falaram que o Senhor não vai sair daqui. Ele não vai sair daqui porque ele está sendo vigiado em segurança máxima. Mas não existe segurança máxima para Deus, amém, igreja? O nosso Deus é poderoso, igreja, amém, igreja? Levanta sua mão para você adorar a Deus esta noite. Não tem segurança máxima, não tem prisão máxima. Esse Deus, ele entra onde ele quer entrar, a igreja do Senhor, e abre porta onde não tem porta. Esse Deus que nós servimos, ele é maior do que o problema que você está enfrentando. Esse Deus que você serve é maior do que a luta que você está passando. Glória a Deus. Ela falou assim, não vai sair, vamos apresentar um pouco hoje vamos tirar dele de Pedro. Aí Deus falou assim, a hora do contrabatalha. No Salmo 91, a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Se você ler o Salmo 91, você vai ver que o salmista diz que Deus envia o seu anjo, dá ordem a nosso respeito. Mas assim, a nosso respeito, ao meu respeito. Bate o seu dedo assim. Deus envia o anjo para trabalhar, bate o força ao meu respeito. A prova que eu estou enfrentando, então Deus trabalha em favor meu, em favor da minha família, da minha casa. O Salmo 90 diz que o anjo do seu trabalho, Deus dá ordem aos seus anjos para trabalhar em nosso respeito. O que Deus fez? Enviou um seus anjos. Desce lá. A igreja está orando, já está me buscando. Desce lá, tira da prisão. Tira Deus certo da prisão. Desce o anjo como um raio dentro da prisão. Porque quando o anjo chega, as portas se abrem. Amém, igreja? As portas se abrem, o anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor chega, ligamos os soldados vêm o anjo do Senhor. Porque Deus é trabalho invisível. Amém, igreja? Levanta sua mão para Deus nesta noite. Glorifica o nome de Deus. O Espírito Santo está aqui nesta noite. O Deus do invisível está trabalhando no seu favor. Eu estou falando para você pela autoridade do nome de Jesus. O Deus que eu sinto que você serve está trabalhando. Você não está vendo ele trabalhar, mas ele está trabalhando no invisível. Ele está trabalhando na sua família. Ele está trabalhando no seu casamento. Ele está trabalhando no bem dos seus filhos. O Deus que você serve
não invisível. As portas abriram, os cadeados romperam, a prisão foi aberta. Levanta-lhe, baixaia. E a Bíblia fala que no mesmo momento o anjo tocou em Pedro. Quando o anjo tocou em Pedro, pastor, as algemas dele caíram. E o anjo fala para Pedro: levanta-te, que Deus mandou tirar você deste lugar. A Bíblia fala que Pedro espantou com aquilo e pediu para o anjo, pediu para que ele se levantasse. E o anjo se falou assim: não deixa nada seu aqui não, pega a sua capa, tranquilo, coloca a sua capa, oh glória. Nem a prisão, as capas, nem nada de Pedro ficou na prisão. Sabe por quê, irmãos? A vitória que Deus dá para nós é perfeita. A vitória que Deus tem para mim e para você, Deus. Eu quero falar para você nessa noite que Deus é aqui. E quando a igreja estava orando, a Bíblia fala que Pedro, o anjo falou: vai me chegar, você vai chegar onde a igreja está orando. E quando Pedro chega lá, ele bate na porta. Eles nem acreditavam que era Pedro. Um adolescente abre a porta, rote, e não acredita que era Pedro. Eles não acreditavam que era Pedro. Mas o nosso Deus, ele é grande, igreja. O nosso Deus é poderoso. Coloque bem, igreja. O nosso Deus é grande. Eu quero perguntar a você nessa noite: Deus está chamando para você voltar a orar. Deus está chamando você para você voltar a buscar a presença dele. Deus vai descer sobre essa igreja nessa noite. E quando você estiver louvando a Deus, Deus estará trabalhando a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está convocando a igreja para voltar a orar. Deus falou comigo hoje à tarde, quando passou para comigo à tarde: Júlia, você que vai pregar. Eu cheguei em casa, era mais de 3 horas. Eu falei: o que eu vou falar para a igreja? E Deus colocou esse versículo no meu coração. A igreja fazia contínua oração por a Deus. Aleluia, aleluia. Deus quer que você tenha novas experiências com Ele. Glória, glória, glória. Deus quer que você tenha novas experiências com Ele. É só uma oração. Nós não queríamos irmãos ficar sem espírito. Irmãos estão desligados aqui nessa noite. Estão desligados. Não desliga não, irmãos. Só porque eu sou pregador daqui. Não desliga não. Deus fala: deixa eu estar aqui. Pode ser eu, pastor, ministrar, mas você está ligado. Você não tem que estar ligado. Para Deus trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus. Não desliga não. Do céu não. Aleluia.